Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de História. E o assunto de hoje, Revolução Francesa, um dos eventos mais importantes do Ocidente, que vai marcar o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea. Revolução Francesa, então, a França do Antigo Regime, a gente vai entender na aula de hoje, essa é a aula 1, o contexto, o cenário para que essa revolução aconteça em 1789. Duas coisas importantes para falar para a gente iniciar depois dessa revolução vai aparecer um general chamado de Napoleão Bonaparte, que a gente vai trabalhar numa outra aula, e que nessa outra imagem que eu coloquei aí para você, você tem que saber o seguinte, a Revolução Francesa está diretamente ligada ao Iluminismo, já que todos aqueles ideais iluministas de, por exemplo, todo mundo nasce igual perante a lei, enfim, essas ideias iluministas estarão presentes na Revolução Francesa. Bora começar. Bom, um dos cenários políticos que muitas coisas vão acontecer na aula de hoje é o Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes fica perto de Paris, lá na França, um palácio construído, um dos mais luxuosos da época, e até hoje dá para dizer assim, né? Construído por um rei chamado de Luís XIV, um rei absolutista, também chamado de Rei Sol, aquele rei que falou, o Estado sou eu. Então, no governo dele, ele constrói esse palácio finalizado em 1682. Só que na aula de hoje a gente não vai falar do Luís XIV, a gente vai falar do Luís XVI. Ele é o rei na época que a Revolução Francesa vai acontecer. Bom, e a pergunta que vai nortear a nossa aula de hoje, para você não ficar perdido, igual esse GIF acima de mim, é a seguinte: de que maneira a estrutura social francesa favoreceu a eclosão da Revolução? Ou seja, de que forma que a sociedade estruturada, de uma certa forma que eu já vou te explicar, favorece com que uma revolução ocorra? Revolução, aqui no sentido de algo inédito, um conjunto de coisas inéditas vão começar a aparecer. Por isso, Revolução Francesa, tá? E na aula de hoje a gente tem 4 tópicos para entender esse contexto da Revolução. Desigualdades sociais, condições precárias dos trabalhadores urbanos, crise econômica e convocação dos Estados Gerais. A gente vai destrinchar cada um desses tópicos aí para você entender então o contexto, para daí na outra aula entender realmente de fato como que a Revolução vai se desenrolar. Bom, falando da estrutura social francesa, qualquer aula de história sobre a Revolução Francesa vai ter uma pirâmide social. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de pirâmides sociais e com algumas características. A sociedade francesa na época era dividida em 3 estados, por isso que a gente chama de uma sociedade estamental. Sociedade dividida em classes sociais e que a mobilidade social de uma para outra era quase nula. Quais eram essas 3 classes sociais, esses 3 estados? O primeiro estado era formado, comandado pelo clero, constituído pelo clero religioso. O segundo estado era constituído pela nobreza, aquela galera de famílias ricas, de onde, por exemplo, ia sair a realeza. E o terceiro estado era o povão, né? O povo, eles vão chamar o restante da população que não era parte do clero e que não era da nobreza, estava no terceiro estado. Quem, por exemplo, lá no terceiro estado? A burguesia, né? Aquela classe de comerciantes, os trabalhadores urbanos, os camponeses, né? Os trabalhadores rurais, enfim. E aí você me pergunta, tá, qual que é a proporção de cada estado? Bom, o primeiro e o segundo estado juntos, eles vão formar apenas 3% da população francesa. E os outros 97% constituído então pela maioria da população, que é a burguesia e os trabalhadores urbanos e rurais. Um ponto bem importante aqui é que na ponta dessa pirâmide está o rei todo-poderoso, absolutista, mandando em tudo, que no caso de hoje é o Luís XVI da família dos Bourbon, tá? Concentrando poderes nas suas mãos, fazendo, mandando e desmandando aí no país francês. Só tem um agravante aqui. Esses 3% da população, né, o primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos. E o terceiro estado pagava. Você já começa a perceber que existe aqui uma diferença de status social, uma diferença em relação aos impostos que a gente já vai trabalhar daqui a pouquinho. E um alerta de spoiler aí, né? Esse rei Luís XVI, que é o rei absolutista aqui da França nessa época, no final da Revolução, ou no meio, né, no desenrolar dela, ele vai ser decapitado. Então aquele rei todo-poderoso vai ter um fim trágico aí frente à população francesa. Um dos fatores que vai
favorecer muito a eclosão de uma revolução lá na França é o que eu coloquei aí para você: desigualdade social. Como assim, prof? Olha essas imagens. Eu tenho banquetes no Palácio de Versalhes, banquetes luxuosos, festa da nobreza, né, das mais suntuosas cerimônias. O casamento do Luís XVI com a Maria Antonieta no Palácio de Versalhes foi de um esplendor gigantesco, só que enquanto isso, nesse gif do Mickey, do Pateta, eu tenho uma população pobre, uma população carente. Só para você ter noção, gente, na dieta, né, no consumo de comida da população na época, a galera do terceiro estado fazia o consumo de mais ou menos 1 quilo de pão por dia, cada pessoa. Então o pão era a base da dieta dessa galera. E aqui nesse momento, por uma série de fatores que eu já vou trabalhar, começou a faltar pão, ou seja, começou a faltar a base da comida, a base da alimentação. Então você já começa a imaginar o seguinte cenário: de um lado eu tenho luxo, ostentação, o primeiro e segundo estado e o rei. Do outro lado, eu tenho o terceiro estado, a população, na sua maioria, a burguesia, o camponês, o trabalhador urbano, sustentando essa minoria luxuosa, pagando impostos para essa minoria que não pagava. Eis que então as pessoas vão começar a trazer ideias iluministas nesse meio tempo, porque eles não vão aceitar mais o chamado antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime é formado por 3 coisas. A primeira, um rei absolutista. A segunda, o clero com privilégios. E a terceira, os nobres com privilégios. Então, essa estrutura social vai começar a ser questionada, por exemplo, por ideais iluministas que a gente vai ver numa outra aula. E aí, para agravar a situação, a França vinha há tempos já, desde Luís XV, com uma economia em decadência. Vamos lembrar que a França, nesse momento, pessoal, passou por 2 episódios que vão piorar a situação. O primeiro episódio é a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra para dominar a América do Norte. A França levou a pior. A segunda coisa é, em revanche, digamos assim, contra a Inglaterra, a França ajuda as 13 colônias a se tornarem independentes. A Guerra da Independência dos Estados Unidos será ajudada pela França. Guerra vai ser algo caro, algo que vai custar muito, além de custar vidas, custa muito para a economia francesa. E aí você pergunta, tá, então vamos ser sensatos, vamos parar com as cerimônias no Palácio de Versalhes. Pelo contrário, as cerimônias continuavam, a ostentação continuava, o desperdício no gasto público continuava. Então a França, para piorar a situação, entra numa decadência econômica e o primeiro e segundo estado não colaborando em nada para que essa situação fosse resolvida, enquanto a população acabava sofrendo. Vamos falar um pouco dessa população desse terceiro estado que passava por fome, por alta tributação e também por uma condição precária de vida. Olha só, Paris, século XVIII, 700 mil habitantes, dos quais uma grande parte era, primeiro, trabalhadores urbanos em condições precárias e número crescente de desempregados. Tem algumas estimativas que falam em 50% da população desempregada. Você imagina a condição social, o palco que está sendo montado de insatisfação. Quase metade da população de uma cidade gigantesca desempregada. E aí você tem um agravamento, né? Criminalidade, padarias sendo saqueadas. Vamos lembrar que o pão era o principal produto da dieta francesa. Então, só para você ter ideia, padeiros serão extorquidos, serão linchados, porque não conseguiam mais fornecer o que a população queria, até porque os preços dos pães, por exemplo, vão aumentar muito ao momento em que o salário de alguns era o valor de um pão. Ou seja, o preço de um pão está o preço de um salário. Bom, e um tempero a mais aí foi o seguinte, olha só. A França conheceu um período de grande prosperidade econômica nos séculos XVI e XVII, só que a situação começou a se inverter no século XVIII, que é o assunto de hoje, quando uma sequência de safras agrícolas ruins trouxe 3 efeitos principais. Pessoal, esse momento aqui passou por um momento de inverno, o pior inverno registrado em 90 anos na época. Então você imagina uma população que já tinha carência alimentar, com safras agrícolas piores, vai ter um quadro agravante, né, em relação à produção agrícola. E aí eu tenho 3 efeitos disso tudo. Primeiro, alta geral dos preços dos alimentos, as coisas vão ficar muito caras.
Segundo, a fome atingindo essa população pobre do campo e da cidade. E terceiro, queda na arrecadação de impostos. Se eu tenho quase metade da população desempregada, eu vou ter uma queda na arrecadação de impostos. Isso é um efeito dominó, né? E aí eu coloquei esse GIF ali em cima só para quebrar o gelo, que é quando pergunto se eu estou com fome, eu concordo, falo que sim, para você ter noção das pessoas que passavam fome nesse momento aqui de insatisfação no final do século XVIII. E aí, essas imagens eu tirei de um documentário que está no YouTube, do History Channel, é só colocar a Revolução Francesa que vai ter lá, e nesse documentário ele tem uma série de informações, e existiu um cara chamado Robespierre, e esse Robespierre, ele era influenciado, né, ele estava sendo influenciado por ideias iluministas, e ele escreve uma carta endereçado ao Luís XVI, ao Palácio de Versalhes, e nessa crítica feita ele fala o seguinte, olha só, vocês sabem por que existem tantos necessitados? É porque a sua existência de luxo devora em um dia o que alimentaria 1000 homens. Claro, uma crítica pesada a esse momento de pessoas passando fome, mas dentro do Palácio de Versalhes está tudo numa boa, ninguém pagando imposto, todo mundo ostentando luxo dentro da corte real do Luís XVI. E o Robespierre é esse que está nessas duas imagens ao lado aqui da minha imagem. Lembrando então que ele vai ser um dos cabeças da revolução, já que ele vai pegar essas ideias iluministas e vai colocá-las em prática, ou se não colocar em prática, pelo menos vai espalhar essas ideias de crítica ao absolutismo, ao antigo regime, ao Luís XVI. E aí, bom, se eu tenho uma crise econômica, com esse quadro geral que eu coloquei aí para você, ó, alta geral dos preços, fome na população e queda de arrecadação, o Luís XVI precisa pensar numa solução. E aí ele, na sua pomposidade de absolutista, fica pensando ali com as suas, com a sua corte, o que ele pode fazer para aumentar a arrecadação de impostos, porque diminuiu. E aí, qual que é a solução que ele encontra? Com o primeiro e segundo estado, o clero e a nobreza, eles decidem fazer o quê? Aumentar os impostos sobre o terceiro estado. Aquele mesmo terceiro estado que passava fome, que precisava pagar imposto e os outros não, eu vou, Luís XVI, aumentar os impostos. Então você já pode imaginar que não foi uma decisão muito inteligente assim, não é mesmo? Até porque a população vai ficar muito revoltada com isso. Só para você ter noção, essa charge que circulou na época, a burguesia está sendo esmagada. Você vê um burguês debaixo de uma pedra, e sobre essa pedra, representante do clero e da nobreza. Qual que é a mensagem dessa charge aí? A burguesia está se sentindo esmagada, pressionada, piorada a situação por conta dessa atitude de aumentar os impostos. Ou seja, a situação está ruim para mim e vocês querem piorar. E não só para a burguesia, né, gente? Para todo o terceiro estado, para o campesinato, para o trabalhador urbano. Claro que todo o terceiro estado vai se sentir numa insatisfação maior. Claro que as nuances de revolução vão querer começar a aparecer, porque eu tenho gente com fome, eu tenho gente revoltada, eu tenho gente criticando essa estrutura social. Então você já começa a imaginar que esse palco de insatisfação ele vai acabar aumentando. E aí, bom, o Luís XVI, ele tinha uns temperos de déspota esclarecido. O que era isso? Ele era absolutista, mas ele olhava o iluminismo e ele queria trazer algumas coisas iluministas de lá para ele aumentar o seu poder, aumentar o seu controle. E aí ele faz o seguinte, em maio de 1789, olha só, o ano da Revolução, mas que a gente não vai falar ainda. Em maio desse ano, o rei Luís XVI convocou os Estados Gerais, ou seja, os três estados, o primeiro, o segundo e o terceiro, ele vai fazer uma reunião com esses três estados para que eles façam então as decisões pertinentes à população em relação à política, à economia e ao social francês. Só tem um problema. Nessa reunião aqui, a convocação dos Estados Gerais funcionava da seguinte forma: cada estado tinha direito a um voto. Ou seja, você imagina a cena. Os três estados com seus representantes, clero, nobreza e o terceiro estado, o povo, a burguesia, o campesinato, os trabalhadores urbanos, e cada estado tem um voto apenas para decidir. Tá bom, vamos votar então. O rei Luís XVI quer que o clero e a nobreza paguem impostos. Tá bom, vamos votar. Primeiro estado, clero, a favor ou contra esses novos impostos? Contra. Nobreza, segundo estado, a favor ou contra esses impostos? Contra. Terceiro estado, a favor ou contra? A favor.
sempre ia dar 2-1. Ou seja, o clero e a nobreza sempre ia votar a favor dos seus interesses e contrário, então, ao terceiro estado. Então, qualquer reforma referente a esse momento, qualquer reforma que fosse onerosa sobre o primeiro e segundo estado, eles se juntavam, votavam juntos, e o terceiro estado, que tinha apenas um voto, acabava sempre perdendo nessa votação, nessa convocação dos estados gerais. Só um detalhe aqui, a população da França nessa época era de 25 milhões de pessoas. O primeiro e segundo estado representava 3% dessa população total. Ou seja, se fosse votar por cabeça, nunca o clero e a nobreza ia levar a melhor. Por isso, então, um voto apenas por estado. Primeiro e segundo estado votando juntos, a panelinha feita, contra um voto apenas do terceiro estado. Em junho desse ano, o terceiro estado retira-se da reunião, eles não querem participar. Até teve um momento que eles foram nesse local de reunião e estava fechado. E aí eles falaram: quer saber de uma coisa? Já que a gente não está resolvendo esse negócio de primeiro e segundo estado votando juntos, a gente faz assim, ó. A gente só vai ser a favor de qualquer reunião a partir do momento que tiver uma constituição no país. Ou seja, uma carta de leis. Veja, não é o Luís XVI ser a Constituição, mas ele estar abaixo de uma Constituição, ou seja, um conjunto de leis, ideia iluminista, que eu vou trazer para cá e eu vou colocar acima do rei. E aí essa população do terceiro estado, esses representantes, até representados pelo Robespierre, eles passam por cima do rei e falam o seguinte: a gente vai declarar uma Assembleia Nacional Constituinte, que é o que acontece em julho. Ou seja, a gente vai escrever uma Constituição para o nosso país, queira o rei ou não. Claro que o rei, o clero e a nobreza ficam super preocupados, eles entram nessa reunião, até porque eles não, se eles ficarem de fora, a população vai passar por cima. Então o rei recomenda, né, para o clero e para a nobreza que participe então dessa Assembleia Nacional Constituinte. E aí você pergunta: prof, então está tudo resolvido? Vamos escrever uma Constituição? Só tem um problema. A insatisfação estava muito grande. E você vai ver na próxima aula que esse ato de querer escrever uma Constituição não resolve a situação francesa. A Revolução vai acontecer em julho, em agosto. Isso vai ser assunto para uma próxima aula. Então, olha só, aqui está uma pintura da Assembleia dos Estados Gerais, e em cima Robespierre representando então o terceiro estado, influenciado pelos ideais. Resumindo, então, está aqui o conjunto da aula de hoje, né? Uma sociedade estamental com uma população pobre, a França numa economia ruim, o rei absolutista querendo ostentar, a ideia dele é de aumentar os impostos, a população fica desagradada, não gosta dessa situação, e aí o rei convoca os Estados Gerais em 1789. Espero que você tenha gostado, muito obrigado pela atenção, diga tchau.